Oi, eu sou o Livro do Trade, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Projeto Ovos de Ouro rumo ao Catar, a versão do Projeto Ovos de Ouro que eu fiz esse ano para crescer minha stake no Match Odds, visando a Copa do Mundo do Catar. Depois da vinheta, eu explico mais sobre esse projeto. Se você já assistiu os outros vídeos sobre o Projeto Ovos de Ouro, você já deve entender bastante sobre o que eu estou falando. O Projeto Ovos de Ouro é um projeto que eu me inspirei no Ciclo de Netuno, com algumas diferenças. A gestão que eu fiz foi terminando a do projeto ano passado, que foi de R$500, e eu visei crescer até a Copa do Mundo. Eu vou ler aqui uma postagem que eu fiz no Twitter no dia 6 de janeiro, tá aqui até fixado, que dia 6 de janeiro, Projeto Ovos de Ouro rumo ao Catar. Então, vamos lá. Em 2021 eu consegui alcançar um objetivo que eu achava surreal. Comecei um projeto com a banca de R$150 e stake de R$30. E em menos de 6 meses, o concluí com a banca em R$12 mil, enfim, mais R$12 mil e a stake em R$500, certo? Então, tudo sendo postado no Discord com alguns jogos gravados e outros transmitidos. Dessa vez, vou fazer ainda melhor. Vou gravar 100% dos jogos que eu fizer e além de postar no Discord, eu vou colocar o Profit Loss. Tá, vamos lá. Eu comecei realmente fazendo isso, fazendo jogos no Discord e também colocava o dia do Profit Loss. Só que aí eu pensei o seguinte, não tava muito legal fazer no Discord, porque aparecia muita gente e me desconcentrava. Eu acho que foi melhor até. Eu comecei a fazer lives na plataforma roxa lá, né? Acho que se falar o nome tem problema, mas enfim. Comecei a fazer lives e nas lives era melhor ainda, porque quem quisesse ver, poderia ver o que eu tava fazendo e ficava gravado, acho que por 15 dias, as minhas lives. Não fazia 100% dos jogos lá, mas fazia muitos. E o resultado eu sempre postei numa planilha, certo? Daqui a pouco eu vou abrir essa planilha pra gente analisar minhas abordagens, pra explicar minhas abordagens e pra mostrar os resultados, né? Então, para quem não sabe, Projeto Ovos de Ouro, eu coloco metas para subir stake, certo? Que eu chamo de ovo de ouro. E faço juros compostos para acelerar o ganho desse stake. Por exemplo, se minha stake é 100, eu faço 15 de lucro no jogo, no próximo eu entro com 115 e faço essa progressão até atingir o 100 da stake de lucro. E aí voltando aos mesmos 100. A progressão que eu fiz, no caso 2021, foi de 30, 100, então 30, 60, 100, 150, 200, 250, 300... Não, 350 não teve não, Yuri. Você tá maluco. De 300 para 400 e até chegar na conclusão, depois de 400, cheguei em 500. Foi esse valor que eu falei que comecei 2022, certo? Para esse ano, meu crescimento não terá limite. Isso aqui também não foi bem assim, né? Eu determinei meu limite chegando na stake de 1000, mas que foi recentemente, eu terminei no final de setembro, quase começo de outubro. E, enfim, para mim não fazia sentido para chegar em 1100, tá? Meus métodos do projeto 2021 eram majoritariamente under, limite e à frente. E métodos a favor do tempo no Match Odds. Eu jamais pararei com o método que mais me dá dinheiro, no caso o under. Porém, o projeto desse ano só contabilizarei apenas Match Odds, exatamente. Uma das grandes diferenças do projeto do ano passado é que eu não contei under. Não parei de fazer under, inclusive eu seria maluco de fazer isso, mas, tipo assim, pro projeto eu queria mesmo crescer no Match Odds. Eu não cresci minha stake no under, mas cresci no Match Odds, certo? Eu começarei com a stake como terminei em 2021, já falei, progredirei de 100 em 100. A cada 5 stakes, aqui é uma diferença. Antes eu aumentava de 10 em 10, ou às vezes de 5 em 5, mas aqui sempre será de 5 em 5. A cada 5 stakes que eu positivar, eu subirei R$100. Por exemplo, depois de lucrar 5 stakes de R$500 no Match Odds, eu subirei para 600. Depois, se eu lucrar 5 stakes de 600, enfim, vocês entenderam. O limite vai ser até a Copa do Catar, no caso não foi. Você pode operar comigo, no começo foi assim, e acompanha as páginas do Discord, beleza. Eu mudei para fazer lives em vez de operar no Discord, mas mostrava o mercado do mesmo jeito, total transparência, o pessoal via eu ganhando dinheiro, perdendo dinheiro. Uma vez por semana eu farei todos os jogos para qualquer pessoa, e se você quiser me acompanhar em 100% das operações, você pode também. Farei um plano comum, uma mentoria para iniciantes. Isso aqui vai acontecer daqui a pouco. E aí, onde é que será que eu vou chegar? Beleza. Eu fiz melhor que isso, não foi uma vez por semana que eu fiz para 100% das pessoas, foi mais de uma vez por semana. Fiz várias lives. Se você não viu, o problema é seu. Nossa. Mas eu fiz bastante. Então, vou aqui abrir a planilha, já falando que não vai dar para explicar o método completo do que eu fazia nesse vídeo, mas eu colocarei exemplos na prática, porque eu não sou produtor de conteúdo de ficar só mostrando planilha e tal, e bababá, não. Nada contra quem faz, mas aqui eu gosto de mostrar trade na prática para gerar muito valor para vocês. Beleza, aqui está a planilha. Essa planilha ficou aberta para qualquer pessoa. Eu coloquei no meu Twitter, coloquei no meu Telegram, que eu colocava mais essas coisas no Telegram, depois parei, enfim. Eu vou falar mais dos resultados daqui a pouco, mas eu quero já começar a falar das minhas abordagens. Como eu já falei, ano passado eu já fazia um pouquinho de Match Odds. Eu gostava de fazer sempre jogos que tinham um padrão mais
mais claro, né? O famoso padrão de Beck, ou padrão de lei. E é isso que eu buscava. Se eu encontrasse esse padrão, eu ficava lei outro time. Seja jogos de favorito ou de parede. Começando o projeto, também eu pensei em fazer assim. Eu também comecei nessa pegada. Vou falar aqui das abordagens, que foi o Beck vencendo. O nome próprio se explica. O lei favorito, foi uma abordagem que eu fiz mais no segundo tempo, né? Layouts parelhas, também autoexplicativo. Lei zebra, também é lei, pra mim, acho que a partir de mais de 5 pra cima, acho que pra mim já é zebra. Acho que 6 seria mais correto. Vovô. Velho, esse vovô aqui, depois de eu terminar a primeira fase, eu me arrependi de colocar esse nome. Porque não é exatamente um vovô. Porque o certo aqui seria um lei a um time perdendo. Basicamente seria o correto. Então, assim, o que eu fiz, independente do método, foi trabalhar o lance a lance. Eu buscava pegar correções no mercado. No caso, correções acho que não seria exatamente o certo. Também correções, mas oscilações. Então, basicamente, o que é uma oscilação? Se o time tá com a bola no meio campo, ele vai fazer com que a ordem do adversário esteja X, seja, por exemplo, 3. Agora, se esse time tá indo pro ataque ou chegando pra finalizar, a ordem do time já vai estar lá em 3:10 ou 3:15, talvez. Então, eu aproveitava essa oscilação. A minha leitura, no começo, era ver quem é que tava atacando melhor, ou no caso, se os dois times atacavam bem, eu fazia lei de um lado, depois lei de outro. Então, eu sempre tava procurando oscilações. E essas oscilações, geralmente, em construção de ataque ou antecipando um bom ataque, ou uma boa bola parada para pegar o gol. Mas se não pegasse o gol, eu ou aproveitava uma oscilação que tivesse, fechava um pouco da stake, ou eu fechava no 0-0. Porque se eu pego um ataque e fecho no 0-0, foi muito mais EV. Uma regra clara do meu trade é, se eu tô contra um time, não sofra gol desse time. Para não sofrer gol desse time, é não estar no ataque desse time, certo? Eu não instalei um time que tá me atacando. Nessa primeira fase, eu ainda não tinha isso muito claro e muito setado. Por isso foi a fase que eu tomei mais gols. A primeira fase foi a fase que eu tomei mais gols. Quando eu for avaliar os resultados, eu vou mostrar como é que isso aconteceu. Por exemplo, já vou falar aqui do Verona e Salernitana. Isso aqui eu tava lei Salernitana, foi um lei zebra, que o Verona tava muito bem e colocou a roda Salernitana de acho que 9 e tanto pra mais de 11. Só que aí no primeiro ataque da Salernitana, eu lembro que a Série A tem um delay, certo? Logicamente eu posso usar o radar, mas o radar não qualifica o ataque que eu tô sofrendo. E foi um pênalti. O maior número de gols que eu sofri foram de pênaltis, porque às vezes você tá fechando, o cara vai chutar e você já consegue fechar, mas nesse caso pênalti, o mercado fechou na hora, então acaba que eu comecei a sofrer muito esses gols, muito não, mas eu comecei a ter uma sequência de gols assim, e eu diminui muito jogos que eu não tinha uma stream bem feed. Foi uma das exigências assim que me fez melhorar muito, foi procurar jogos feed. Então é o seguinte, eu acho, antes de colocar os meus resultados e analisar eles por fase a fase, eu vou colocar aqui exemplos na prática. Tá, beleza, tô aqui num jogo do Tolima contra o Atlético Mineiro, já começa minha gravação numa bola parada, beleza, eu tô no mercado, foi outro escanteio, continuo no mercado. Esse jogo foi o seguinte, o Galo, ele nunca deu o famoso padrão de Beck pro Galo, nem padrão de lei pro Tolima, mas eu sempre procurei estar nos bons ataques do Galo, e eu acho que também tive alguns bons ataques do Tolima, que o Tolima teve bons ataques. Esse jogo o Tolima teve muita chance de gol. O resultado foi um pouco mentiroso, na minha opinião. Então aqui vocês já podem ver uma coisa. Sempre com um mousezinho do lado para fechar. Se acontecer alguma coisa, tipo um lançamento longo para um contra-ataque, sempre isso é padrão meu, certo? De fazer. A stake aqui tava em 435. Por quê? Porque meu ciclo tava aqui em 971. Faltava R$29 para fechar uma stake. E quando eu tô para fechar uma stake, eu entro parcial, tá? Então eu separei o stake de 435. Eu poderia clicar 2, 3 vezes para entrar com mais, mas assim, sempre muito cuidado para que eu não tome um gol e volte tudo que eu perdi, ou quase tudo. Isso é uma coisa que eu tenho. Tá, foi outro escanteio em sequência. Aqui na bola parada eu propus para fechar parcialmente, tá? Para caso, tipo assim, não fosse gol do Galo e o rebote não me tirasse dinheiro. Isso é algo que eu faço bastante, tá? Enfim, passei aqui, não foi gol do Galo, não interessa. Então, tô aqui, ataque do Galo, tô na posição, certo? Beleza, ataque do Galo de novo, tô aqui na posição. Basicamente foi isso, velho. Muitas entradas, muitas saídas. Aqui, ó. Teve o Tolima no ataque, eu fechei. Aí que eu tomei um prejuízo. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso que eu fiz nesse jogo e na maioria dos jogos que eu trabalhei. Aí cheguei a ficar até em prejuízo, porque com certeza teve alguns ataques que eu tive que fechar em alguns tickets de red, normal. Tá, o gol do Atlético. Quero ver o momento que eu entrei no mercado. Eu acho que vocês não vão ver bem, mas porque eu posso tomar um problema aqui com direitos autorais, então estou me resguardando. Tá, isso aqui na verdade foi um ataque do Tolima que eu tentei ficar em lei Atlético. Tá, não consegui. Deixa eu adiantar aqui, eu quero ver o momento do gol do Galo. Tá, pronto, cliquei aqui.
O Galo vai abrir o jogo pra direita, eu já tô posicionado. Ok. Jogadaça e gol. Beleza. Vou fazer uma pausa aqui e explicar uma coisa. Eu lembro muito bem desse dia que eu tava trabalhando no Discord e o cara me falou, comentou o seguinte, gol sem padrão, tipo... E, cara, assim, o que eu vou falar aqui não é dizendo que tem melhor ou pior, tô falando, eu sempre quero falar o que eu faço. Pra mim, padrão não interessa, tá ligado? Padrão de back, padrão de isso, pra mim não interessa. O que interessa é a oscilação no mercado. Se um time tiver colocando outro no padrão, melhor ainda. Que aí, naturalmente, vai ser muito mais fácil identificar isso e, enfim. Mas pra mim não interessa. Tomei um gol sem padrão, tomei um gol que não avisou. Isso pra mim não existe. Não existe não avisar, não existe nada disso, certo? O que eu faço é sempre estar nos bons lances, certo? Procurar estar, né? Às vezes não consigo. E aproveitar oscilações. Se não pegar o gol, que não pegue sofrendo pouco ou nenhum prejuízo ou até lucro, certo? Então, assim, muita gente não entende porque o que é mais popular é entrar em match odds apenas com a leitura de jogo clara e objetiva. De A, B, C, enfim, todo mundo já sabe disso. Pra mim, não tem isso. Não estudo o time pré-live. Vou mostrar nos resultados que eu trabalhei times aleatórios, tipo nomes de jogadores que eu não conheço. A maioria dos gols que eu pego, eu não sei quem foi que fez. Então, fiquem claros isso. Pra mim, não interessa padrão, tal, enfim. Não interessa qual vai ser o time. Não, contexto, não. Pra mim, é claramente saber valuar, saber quantificar o valor das minhas entradas. Se eu entrei num lance que poderia me gerar o gol e o prejuízo foi muito pouco, ótimo. Sabe? Pra mim, é esse o meu estilo que eu incorporei do meu lance a lance no Match Odds. Eu digo o seguinte, não tem melhor ou pior, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria concluir nem 20% do meu projeto se eu tivesse apenas esperando padrão, claro, para entrar no mercado, ok? Eu vou para outro exemplo. Esse aqui é um exemplo de abordagem em bola parada que eu fiz. Eu acho que foi um dos maiores greens que eu peguei, tá? Vou abrir aqui. Ok, esse jogo aqui foi Globo e Inter. Basicamente, um ataque aqui do Globo. Eu coloquei ali e para entrar legal Inter, botei modo stake porque a oscilação aqui, se fosse contrária com responsabilidade, ia doer muito, então entrei em modo stake mesmo. Vai entrar ali a 78. O cara driblou e foi uma falta 10 em 10, ok? Foi uma falta 10 em 10, me buscou todo. Então é isso. Olha a oscilação que eu já vou poder pegar. Eu poderia fechar parcialmente aqui, uma parte do in-back, para aproveitar essa oscilação. Geralmente eu faço isso. Mas como eu tava feed e a minha informação do que ia acontecer é na frente do radar, eu decidi fazer diferente. Eu decidi clicar para sair no momento do chute da falta do cara. É uma falta 10 em 10, tá? Então assim, mesmo que o cara, chutou, vai para escanteio, ela vai oscilar para baixo porque uma falta 10 em 10 é muito mais perigo do que um escanteio. Deixa eu adiantar aqui na hora que o cara vai chutar. Pronto, o cara chutou, eu cliquei aqui, já tá com a contagem a 79. Então 5 segundos. Se for gol, vai fechar antes. Se não for gol, eu acho que eu vou conseguir pegar até 81, 82, 81 e pegar um green, mesmo sem um gol. Beleza. Aí foi um frangaço, já é gol do Globo aqui. A contagem tá indo e eu só torcendo pra que feche. Pronto, num segundo fechou e eu peguei esse gol. Foi um dos maiores greens, certo? Que eu peguei. Então fica aí essa dica pra quem quiser trabalhar dessa maneira. É uma coisa que eu peguei muito gol de bola parada assim e não tomei o rebote. Pra mim é muito importante isso. Saber quantificar as minhas entradas, se tem valor, pelo quanto custou. Às vezes as pessoas não sabem comprar bola parada ou compram bola parada, tipo assim, no topo e tomam correção porque não sabe. Eu comprei em back e tal, enfim. E é isso. Muitas bolas paradas, pra mim, não tem custo. Às vezes ficam no 0 a 0 ou tem custo negativo. No caso, me dão lucro, certo? Como eu falei, eu não vou fazer esse vídeo não vai ser exemplificando completamente meu método em Match Odds, certo? Mas, como eu falei, eu não ia deixar vocês de mão vazia e vamos agora analisar os resultados do projeto. Voltei aqui para planilha e vamos falar então parte a parte do que aconteceu aqui. Banca inicial. Essa banca inicial é o seguinte, na verdade é o lucro que eu tive, lucro mais a banca inicial do projeto do ano passado, que foi 150, mais o lucro, e foi isso que eu coloquei. Eu quis começar com isso para meio que saber quantificar a somatória desses dois projetos, quanto me rendeu, né? Quanto eu cresci com a somatória desses dois projetos. Para quem não lembra, R$150 e 30 de stake em 2021. Mas é o seguinte, eu não coloco minha banca, eu não fui crescendo, eu sempre faço saques, infelizmente, ou felizmente eu vivo do trade e não me dá o luxo de poder crescer para depois, enfim. Até não me interessa muito crescer banca porque o que eu deixo na Betfair é muito pouco do que eu poderia deixar, porque meu tipo de gestão é diferente, tá? Mas beleza. Lucro total da fase, lembrando que essa foi a fase dos R$500, certo? Então a fase sempre vai me lucrar 5 stakes, no caso foi 5 stakes e um quebradinho. Então 44 dias. Foram 44 dias que eu tive algum jogo que eu trabalhei, certo? Muitos dias eu não trabalhei, ou
muitos dias. Eu trabalhei um joguinho só, mas eu também trabalhei outra coisa como under. Eu não tinha como parar de fazer under, porque eu tenho que pagar minhas contas, certo? Não foi totalmente todos os jogos que eu fiz focado nesse projeto, porque senão ia ser muito complicado, principalmente nessas fases iniciais. Então, assim, percebam quantos jogos aqui eu trabalhei nessa fase. 112 para 44 dias que eu cliquei. Então, dá uma média aqui de menos que 3 jogos por dia. Então, assim, o meu começo foi muito aprendizado. Essa fase 1 foi muito aprendizado, foi uma das fases mais longas. Acho que foi até mais complicada, porque eu tava me acostumando ainda a um jeito de trabalhar. E, assim, muito jogo que dava um trocadinho. Aqui, ó, teve jogo que eu fiz R$1, tal. O primeiro gol que eu peguei foi nesse, acho que foi assim, Frankfurt Dortmund. Lembrando que, assim, muitas vezes eu não pego o gol com tudo isso aqui, tá? Muitas vezes não, 90% das vezes eu não pego o gol com tudo isso aqui. Eu pego um gol com menos, com quebrado, ou às vezes eu tô parcial, enfim. Acontece muito. Então, assim, Real Madrid-Valência, não, foi Empoli-Sassuolo. Aqui tava um padrão claro, tava padrão mesmo, aquele padrão guru, aquele padrão clássico de Lei Empoli. Peguei esse gol. Primeiro gol tomado foi o que eu falei, Verona-Salernitana, foi um pênalti pra Salernitana. Napoli-Fiorentina foi o seguinte, esse gol aqui eu tava pegando um rebote de odd. Como assim rebote de odd? Vamos dizer que, por exemplo, o time, ele tá com odd 3,50, aí ele tá atacando, vai finalizar, aí a odd dele vai de 3,50 pra 3,35. Essa odd 3,35, depois que acabar esse ataque, ou trocar a posse de bola, ela vai voltar ali pra 3,40, 3,45, e eu sempre gostava de aproveitar esses rebotes. Nesse caso, eu fui tentar aproveitar um rebote, não me dei bem, porque a posse de bola rapidamente voltou pra algum dos times que eu tomei o gol, e enfim. Aí fui pegando aqui alguns golzinhos, passei uma sequência muito maior, sem tomar gol, porque eu me disciplinei muito mais. Veja que os campeonatos sempre, os grandes campeonatos, né, espanhol, italiano, alemão, que Bundesliga 2, aí tem o Senegal e Cabo Verde. Como eu falei, comecei a trabalhar jogos que, pra mim, se eu tinha uma stream boa e tinha uma liquidez ok, já dava pra trabalhar. Então, Senegal e Cabo Verde eu peguei, acho que foi uma expulsão aqui. Pra mim, indiferente se eu conheço ou não os times, já falei disso também, não preciso repetir. Aqui de novo, Copa da África, enfim, fazendo normal, tal, jogos que dava pouco, ganhava pouco, perdia pouco, bababá. Aí tava indo bem. Aí teve esse dia aqui, foi o pior dia. Barcelona e Napoli, Leipzig e Sociedade, isso aqui foi a Europa League. Os 2 gols foi uma chamada de VAR pra pênalti por toque na mão. Toque muito, muito sutil que eu não percebi. Fui trabalhar um rebote ali e tomei esses 2 pênaltis aqui no mesmo dia, do mesmo jeito, na mesma competição. Mas mesmo assim, não deu uma stake. Esse prejuízo aqui não deu uma stake. Eu nunca tomei gol que eu perdi uma stake. Não teve jogo que eu perdi uma stake. Beleza, fui fazendo. Milionários e Fluminense, nossa senhora. Ai, esse jogo aqui foi o problema de minha stream tava travando. Eu tava no escanteio do Fluminense, aí foi um contra-ataque do Milionários, aí minha stream tava meio que travando. Eu não vi, eu vi que foi um contra-ataque. Não quis fechar porque não sabia o quão perigoso era, mas eu acho que eu deveria ter fechado. Enfim, aí tomei esse gol. Muito estressante. Esse gol que eu tomei aqui foi um dos mais estressantes, porque não é pra eu tomar um gol de contra-ataque. Eu gosto de fechar independente de onde seja, e tomo head mesmo, mas não tomo gol. Mas nesse dia aconteceu. Beleza. Terminei aqui com Valência Bilbao. Esse aqui deve ter sido Copa do Rei. Tá, fase 2. Fase 2 foi muito menos tempo, muito menos dias trabalhados e em menos jogos. Se no primeiro fase foram 112, essa aqui foram em 99, certo? Menos de 3 jogos por dia também, certo? Aqui o gol do Globo que eu falei, do jogo. Tomei um headzinho aqui no Turcão, maravilhoso. Isso aqui foi o seguinte, eu tava pra fechar, mas não me buscou a stake, tipo, problema de liquidez. Também comecei a entender isso aqui. Real Madrid, PSG, não lembro como é que foi, tá? Mas enfim, não lembro como é que foi, qual foi dos gols, mas tomei. Lille, Chelsea, também não lembro. Enfim, geralmente isso aqui foi um rebote de odd que eu pegava errado. Mas assim, eu acho que assim, depois dessa fase 2, eu tomar gol foi muito raro mesmo. Vejam que sim, apesar de ter um começo tomando muito gol, eu acho que eu peguei muito gol também. Minhas médias de pegar gol eram muito altas, certo? Era a média de 1 por dia, basicamente, ou 0,8 gols por dia que eu pegava por dia de trabalho, porque eu volumava bastante. Uma coisa muito importante falar, sempre o meu carro-chefe vai ser ler odds parelhas. Por quê? Por causa da questão de aproveitar a oscilação. Quando as odds parelhas entre ali 2 e 20 a 4, elas são muito fluidas, então dá pra aproveitar muito bem oscilações, certo? Jogos que eu lei zebra é muito complicado eu aproveitar a oscilação, até porque é o seguinte, jogos de odds parelhas eu posso ficar tanto contra um contra o outro. Jogos de lei zebra não dá pra fazer lei favorito quando tá alternando ataques, porque o mercado sempre vai pesar bem pro favorito, ok? Só no segundo tempo que dá pra fazer um lei favorito. Então, beleza. Acabei aqui também num gol, lá no Stade Schalke. Eu acho que nessa fase 2 teve aqui, pronto. Meu maior prejuízo do projeto foi nesse Dinamo Dresden e Schalke. Entregada de bola absurda da defesa, cliquei muito embaixo, mas não deu pra sair graças ao penal marcado. Pênalti, exatamente. Pênalti de novo,
situação de pênalti. Foi o ataque dos caras, coloquei pra fechar, mas aí foi o pênalti e o mercado fechou antes da minha contagem. Aconteceu bastante. Bastante não, mas aconteceu muitos pênaltis pra eu tomar gol. Beleza, fase dos R$700 foram 84, muito menos jogos do que já a primeira e também menos jogos do que a segunda. 84 para 48 dias que eu trabalhei. Lembrando, por exemplo, dia 17 trabalhei um jogo, dia 19 também trabalhei um jogo. Isso de dias que eu cliquei, certo? Apareceu aqui. Essa planilha quem fez foi minha querida Iana, que ajuda muito o canal aqui, me ajudou muito nesse projeto. Certo? Quanto aqui dá? 84 dividido por 48. Menos de 2 jogos por dia, pra vocês verem. Esse com certeza foi uma fase que eu tomei quase nenhum gol. Se tomei. Eu vou colocar essa planilha pra quem quiser acessar, certo? Nos comentários, ou na descrição. Uma coisa que eu comecei a fazer foi colocar aqui, eu colocava uns comentários aqui. Quantas situações eu fiquei exposto pra eu quantificar. Por exemplo, aqui nesse jogo do Chapecoense e Vasco, eu peguei 1,89 só de green reais, mas foram, tipo assim, 3 cantos e 4 faltas que eu fiquei a favor. Então, assim, foi muito mais a ver. Eu comprei isso tudo de posição e peguei ainda um green. Muita gente tomaria um head grande por causa disso. Então, isso me ajudou a saber se eu tava fazendo algo que tinha valor, né? Então, beleza. Isso aqui foi o quê? Tomei uma rasgada monstra. Essa aqui não foi gol, foi rasgada. Beleza. Isso aqui, Fortaleza Ceará, não foi gol, foi uma expulsão. Diferentes, né? Certo. Aqui foi um gol, foi. Errei a lada numa falta ofensiva e não consegui fechar tudo. Acabei tomando gol no segundo tempo com mistake. Beleza, foi acontecendo. Fase dos R$800. Aqui foi o que em dias trabalhados foi o que eu mais demorei. Mas foram quantos que eu trabalhei? Foram 116. O que aconteceu aqui nessa fase foi que eu tive muitos jogos, muita sequência de jogos em correção. Muita sequência de jogos em correção aqui. E que não pegava gol. Então isso fez com que eu demorasse bastante, mais do que o normal, pra concluir essa fase. E lembrando que eu não só fazia match odds no meu trade. Eu sempre fazia outras coisas pra pagar minhas contas, né? Mas beleza. Aqui é a fase final. A fase dos R$900, que concluindo as 5 stakes de R$900, eu chegaria a trabalhar com a stake de 1.000. Então foram 37 dias, muito pouco. E número de jogos, 71. Então foi a fase em que eu cheguei mais rápido em questão de jogos trabalhados. E a fase que eu trabalhei com mais dinheiro. O pessoal pode pensar, foi mais dinheiro. Com mais dinheiro é mais difícil. Não, certo? Não tomei gol nessa fase. Peguei muitos gols. Comecei muito bem aqui. Acho que isso aqui foram 2 gols pegos. E assim, concluí no jogo Paderborn e Darmstadt. Eu devo ter aqui o print desse gol que eu peguei. Aqui, com esse gol pego, eu concluo o projeto Ovos de Ouro 2022. Stake de R$30 em maio de 2021 e agora R$1.000 em setembro de 22. Então, assim, se for contar o acumulado de meses do primeiro projeto e do segundo projeto, dá quase 13 meses. Então, posso dizer que foi em um ano, foi uma stake de 30 para uma stake de 1.000. Um projeto que começou em R$150 e me gerou um lucro de 30k. Eu não sei quantos percentualmente isso dá, mas, velho, muito feliz, porque eu mostro que dá pra fazer acontecer em pouco tempo. Pra mim isso é muito pouco tempo de trade, certo? Eu não comecei em 2021, mas foi no final de 2020, então assim, eu tenho um pouquinho mais de 2 anos de Betfair, mas assim, esse projeto foi o que basicamente me transformou. Eu, de longe, não conseguiria esse resultado se eu estivesse trabalhando, por leitura da A ou B ou C, não. Trabalhar mercado foi o que me transformou, certo? E, tipo, o que eu fico mais feliz é que eu compartilhei com a galera, compartilhei muitas vezes com gravação, muitas vezes com live, com Discord, e assim, um ano pra sair de 150 pra 30k, começando com a stake de 30 e terminando com 1.000, e assim, não fiz aporte, consegui fazer naturalmente, não fiz aporte, tirando dinheiro pra pagar minhas contas, certo? Então o que eu posso dizer é o seguinte, velho, é possível, e esse projeto, basicamente, é minha marca, certo? Projeto Ovos de Ouro, eu acho que é o que eu tenho mais de importante pra deixar aqui no YouTube, ok? Então, assim, não tem muito mais o que dizer. Eu vou pra Copa pra trabalhar não só match odds, mas se for trabalhar match odds, eu vou com R$1.000 mesmo, que eu terminei. Assim, é um jeito de trabalhar que eu sei que eu posso colocar mais dinheiro, por exemplo, uma Bundesliga, uma Champions League, dá pra trabalhar com 1.500, com R$2.000 dessa mesma maneira. Não dá pra fazer isso, acho que com R$3.000 pra cima já é bem complicado. Então é o seguinte, de novo, não quero falar que esse jeito de trabalhar é melhor ou pior, não. Foi o que serviu pra mim. Eu acho que é o que serve pra iniciantes. Porque assim, eu vejo que muita gente que trabalha match odds há muito tempo, se faz uma stake no mês, tá vibrando pra caramba. Se faz 2, é o mês da vida, é o palha do trade, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem uma stake de 50 mil e você faz meia stake por mês, top, tudo bem. Mas a realidade pra muita gente é que eles não têm tempo pra passar 4, 5, 6 anos pra crescer uma stake pra isso. Muita gente não consegue fazer aporte pra crescer mais rápido, ou ter que colocar a banca como meia stake, e aí se tem uma bad run, perde a banca toda, como eu já vi acontecer aí, gente que gosta de postar. Então assim, eu acho que é um jeito que você pode testar se você for iniciante. Não é fácil, mas com prática você vai conseguir. Eu quero ajudar quem quiser aprender a trabalhar assim, certo? E, tipo, eu não fiz, eu acho que em média dá
davam o quê? Umas 3 stakes por mês que eu tava fazendo. Eu não fiquei focado em fazer só isso, certo? Mas você consegue fazer 4, 5 stakes no mês se você focar trabalhar assim no Matchshot, certo? E é um jeito de se trabalhar muito gostoso. Eu penso isso como um videogame. Então, assim, é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Quem tiver dúvida, por favor, comente. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou falar mais sobre a metodologia de trabalho num vídeo específico sobre metodologia em Matchshot, do jeito que eu trabalhei, certo? Então é isso. Obrigado aí pra quem assistiu. Por favor, dá o like, se inscreve, porque assim, eu vim aqui pro YouTube pra fazer um conteúdo de alta qualidade. Eu acho que tô acrescentando bastante e sempre me balizo pra fazer a qualidade mais alta possível de conteúdo do que eu posso fazer, né? Então é isso aí. Obrigado e falou!